Aleluia, Jesus. Leiamos a palavra. Tu, pois, filho meu, fortifica-te na graça que está em Cristo, e que minha parte ouviste através de muitos testemunhos. Isto mesmo transmite aos homens fiéis e também idôneos para instruir os outros. Participa dos meus sofrimentos como um bom soldado de Cristo. Nenhum soldado em serviço se envolve em negócio desta vida, porque o seu objetivo é satisfazer aquele que a regimentou. Amém? Oramos ao Senhor. Deus Pai Todo-Poderoso, nesta manhã, Jesus, nós glorificamos e te exaltamos por mais uma vez, estarmos aqui diante da tua tribuna, no teu altar, juntamente com a tua igreja, meu Deus. Pai, abre a nossa mente, o nosso coração, nos fortalece mesmo, Deus. Pai, estamos aqui como servo, como filho amado do Senhor, como igreja escolhida do Senhor, Pai. Vem de encontro às necessidades dos teus filhos, Pai, nos abençoa grandemente, em nome de Jesus. Amém? Podemos assentar. Aleluia. Quando Paulo chegou para Timóteo, ele disse assim: Timóteo, eu vou te explicar o que é um caráter de um bom soldado de Cristo. Esta pregação aqui de Paulo, irmão, foi no dia que Timóteo foi ordenado. Foi no dia que Timóteo foi ungido a evangelista. E estava presente muitos presbíteros na consagração de Timóteo. E ele olhou assim e disse: olha, pastor Timóteo, eu vou te explicar o que é ser um soldado de Cristo. Muitas vezes nós padecemos e vacilamos, irmão, porque nós não temos noção do que nós somos e o que representamos aqui na terra. Segundo a lei eclesiástica, a maior autoridade constituída na terra é um pastor. As pessoas acham que é um presidente da república, né? É um pastor. Constituída por Deus. É um pastor. Então Paulo disse assim: tu, pois, filho meu, fortifica-te na graça em Cristo, e no qual da minha parte ouviste através de muitos testemunhos, e transmite aos homens fiéis, e tem bom ânimo, e seja idôneo para instruir os outros. Quando Paulo estava dizendo assim, fortifica-te na palavra, Paulo estava dizendo a mesma coisa que Deus falou para Josué: não aparta-te do livro da lei, não aparta-te do conhecimento da palavra. Irmão, quando nós aprendemos a palavra, nós aprendemos a guerrear com o adversário das nossas almas. Quando nós aprendemos a palavra, nós sabemos como nos defendermos. Olha, quando Davi disse assim, quando Deus falou assim: Davi, Samuel, até quando tu terás dó de Saul, tendo eu já o rejeitado? Toma um chifre de azeite, vai até a casa de Jessé, né? E lá eu tenho desprovido um rei para Israel. Mas, Senhor, como que eu vou até lá e Saul me mata? Deus não mandou ele mentir, mas Deus mandou ele usar de sabedoria. Não precisa tu dizer que vai ungir um rei para Israel. Fala que vai sacrificar o Senhor. Então, o que Deus está nos ensinando nesta manhã? Deus, irmão, Ele nos dá estratégia. Deus, Ele é estrategista, então nós temos que aprender a ser estrategista como Deus. Então, Paulo era um grande estrategista. Ele estava aqui dizendo, ele falou: olha, para você transmitir aos homens fiéis e também idôneo, para instruir os outros. Então, quer dizer, irmão, nós não podemos querer ensinar algo para alguém se nós não somos, se nós não temos. Eu não posso chegar aqui e querer transmitir a Bíblia se eu não tenho Bíblia, se eu não tenho palavra. Eu não posso aqui querer chegar para uma irmã
conselho para a irmã sobre o esposo, sobre filhos, ou sobre o comércio, sobre compra, se o meu nome, irmão, é um verdadeiro lamaçal, se minha casa é uma desordem, se meus filhos vivem tudo fora da igreja? Então eu tenho que ensinar, irmão, aquilo que eu vivo, aquilo que eu prego, está entendendo? Primeiro tem que estar em mim. As pessoas têm que ver em mim, irmão. Como é que eu posso chegar aqui e dizer para a igreja que Deus abençoa, que Deus é o Deus do impossível, se nunca aconteceu nada comigo? Então Paulo, ele estava dizendo assim: participa do meu sofrimento como um bom soldado de Cristo. Em outras palavras, Paulo estava dizendo: olha, eu já sofri tanto. Alguém pode abrir aí em Atos dos Apóstolos, capítulo 18, versículo 9 para mim? Paulo estava dizendo assim: olha, participa do meu sofrimento, quer dizer, das minhas perseguições, e se espelha em mim, olha para mim e veja o quanto que eu já sofri, veja o quanto que eu fui afrontado, mas Deus nunca me desamparou. Quem achou pode ler. Glória a Deus. Atos dos Apóstolos 18, 9. E disse o Senhor em visão a Paulo: não temas, mas fala e não te cales. Continua. Porque eu sou contigo e ninguém lançará a mão de ti para te fazer mal, pois tem muito povo nessa cidade. Amém? Amém. Paulo tinha tido uma visão de noite, irmão, que aquele imperador ia perseguir ele. Ele viu ele preso, irmão. Ele se viu preso, sendo açoitado. Se você ler lá, você vai ver. Ele viu que estavam armando a armadilha para ele. E de noite Deus disse assim: olha, não te cales, Paulo. Ninguém ousará tocar em ti, porque nessa cidade ainda há muito dos meus. O que o Espírito Santo de Deus quer falar com nós nessa manhã? Deus, você está sendo perseguido, irmão? Alguém está te afrontando? Você está com um problema de enfermidade na sua casa? É o teu marido? É um filho? É um parente? É o teu patrão? Qual é a situação? Qual é a adversidade que você está vendo? Mas nem por isso você tem que se calar. Deus é na sua vida. Você é soldado de Cristo, e o soldado, quando está em combate, ele não pode parar para se envolver com os negócios dessa vida natural, porque nós vivemos a cada dia o espiritual de Deus. O soldado de Cristo que não vive o espiritual, irmão, que não olha pela ótica espiritual, ele não sobrevive, ele cai, ele vacila no primeiro levante. Nós temos que olhar pela ótica de Deus, nós temos que olhar pela ótica de Jeová. O que foi que ele disse? Ele chegou aos Coríntios, lá em 1 Coríntios 2, 4, me parece, ele disse assim: olha, vocês são tudo carnais. Eu falo com vocês como homens espirituais na igreja, que vocês ainda são meninos, ainda estão tomando leite, então tenho que falar como carnal. Mas aqui hoje, sabe o que nós nos alegramos? Que aqui não tem mais menino na fé, aqui tem homens e mulheres que conhecem a Bíblia e sabem que a vida espiritual daquele que tem o chamado de Deus é luta travada. Mas o general de guerra está conosco, ele está na nossa frente, irmão. Aí Paulo disse assim, ó: nenhum soldado a serviço se envolve com o negócio dessa vida, porque o seu objetivo é satisfazer aquele que te arregimentou. Quem que arregimentou nós, irmão? Jesus. E ele disse assim, ó: tem de bom ânimo, eu venci. Agora aqui tem muitos pregadores, presta atenção, que acrescentam dizendo assim: eu venci o mundo, vós vencereis. Jesus não disse isso na palavra. Ele disse assim, ó: tem de bom ânimo, eu venci. Agora que para nós vencermos, nós temos que ter o que também? Ânimo.
Sem o ânimo, meu amigo. É o pregador que acrescenta. Jesus pode dar na palavra, não tem isso. Jesus só diz assim, ó: eu venci o mundo, tem de bom ânimo. Que ânimo é esse que Jesus está falando conosco? É o ânimo da fé, da coragem, da ousadia. Irmão, o crente que não é ousado, ele cai na primeira barreira. Você tem que ser ousado, tem que ter o discernimento das coisas de Deus. Ele diz assim, ó, o 5, pode acompanhar comigo. É igualmente, nós crentes, nós servos de Deus, nós temos que ser disciplinados. Olha só, igualmente um atleta ele não é coroado se não lutar, segundo as normas. O lavrador trabalha e deve ser o primeiro a participar dos seus frutos. Pondera o que eu acabo de dizer, porque o Senhor te dará compreensão em todas as coisas. Lembra-te de Jesus Cristo, ressuscitou entre os mortos, descendente de Davi, segundo o meu evangelho, pelo qual eu estou sofrendo até algumas algemas, como malfeitor. Contudo, a palavra de Deus não é algemada. Por esta razão, tudo suporto por causa dos eleitos, para que também eu obtenha a salvação que está em Cristo Jesus com eterna glória. Paulo, naquela hora, irmão, diante da dificuldade que ele encontrou lá, ele viu cadeias, ele viu os algemas, ele falou: pelo evangelho eu estou algemado, mas o evangelho não tem algemas. No evangelho, quando nós conhecemos e entramos no evangelho e deixamos o evangelho entrar em nós, todas as algemas caem por terra. Todas as afrontas, nós podemos até ser afrontados mesmo, irmão. Aí nós começamos a lembrar, não, mas Jesus disse que por amor ao seu nome, nós seríamos caluniados. Jesus disse que bem-aventurado quando caluniam nós e nós não fomos, nós não fizemos aquilo. Então, quando você conhece a palavra, irmão, tem sempre um versículo que te conforta. Tem sempre um versículo do Evangelho que vem de encontro àquilo que você está vivendo. Aí você diz assim: eu estou sozinha. Não, irmão, o teu marido pode estar lá acomodado, mas tem uma igreja que está orando por você. Tem uma igreja que está com você. Aí você lembra assim: eu não quero mais para a igreja, meus filhos não querem ir para a igreja. Aí Jesus diz assim lá na sua palavra: aquele que não deixa o amor de pai, de mãe, de filho, de esposo, por amor a mim, não é digno de mim. Aí Paulo vai lá para Coríntios 9 e ele começa a dizer: a esposa santa, ela santifica o seu marido que não é. Então, irmão, se você é perseverante e seu esposo está quedante, a sua esposa ou vice-versa, se você perseverar, Deus vai fazer a obra. Então, se você observar, quando nós conhecemos a palavra, sempre tem um versículo que nos fortalece. Tem um versículo que nos anima, que nos admoesta, que diz assim: olha, tenha bom ânimo, seja fiel, porque Jesus, aquele que ressuscitou dentre os mortos, Ele é contigo. Aleluia, glória a Deus. Aí ele diz aqui no 11: fiel é esta palavra, e se já morremos com Ele, também vivemos com Ele. E se perseverarmos também com Ele, reinaremos com Ele. Olha que lindo, irmão. E se negarmos Ele, por sua vez, Ele nos negará. Mas se formos infiéis a Ele, ainda assim Ele permanece fiel. Glória a Deus, aleluia. Você vê como Jesus é fiel, irmão? Olha, ainda se nós permanecemos infiéis, assim Ele ainda permanece fiel,
pois de maneira nenhuma pode negar a si mesmo. Nós somos parte do corpo de Cristo, igreja. E fiel a esta palavra. Aí ele diz assim, olha, recomenda estas coisas, dá testemunho solene a todos perante a Deus, para que evite contenda de palavras que para nada tem proveito, de excesso para a subversão dos ouvintes. Procura apresentar-te a Deus como um obreiro aprovado, que não tem do que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. Evita igualmente os falatórios inúteis e profanos, pois os que deles usam passarão a impiedade ainda maior. Além disso, a linguagem deles corrói como um câncer, entre os quais inclui Hermeneu e Fileto. Estes se desviaram da fé, esses se desviaram da verdade, asseverando que a ressurreição já se realizou. Então, pervertendo a fé de alguns, no entretanto, firme fundamento de Deus, permanece, tende este o selo, e o Senhor conhece os que o pertencem mais. Aparta-se da injustiça dos que ele professam o nome do Senhor. Irmão, esse Hermeneu e Fileto que Paulo estava falando aqui, eram homens que Paulo chegava na igreja e pregava e dizia que Jesus iria ressuscitar, que o arrebatamento da igreja ia acontecer. Aí quando Paulo dava as costas, ele dizia, não, isso não vai acontecer mais não. A primeira ressurreição já aconteceu, acabou, não tem mais não. Quer dizer, ele confundia a cabeça do povo. É a mesma coisa aqui que eu ensinar para vocês, irmãos, aprendam a palavra, se fortaleça na palavra, e um irmão chegar aqui e dizer, olha irmão, vocês escutem só aquilo que o profeta falar. Tipo assim, vou dar um exemplo para os irmãos. Do lado da minha casa mora um homem que se intitulou pastor. Ele disse assim, olha pastor, hoje lá na minha igreja foi um homem que pregou Bíblia. Nosso cara conhece a Bíblia de Gênesis e Apocalipse. Mas falar, usar em revelação como Deus usa o profeta. Então quer dizer, a palavra que Deus usou para pregar não era a palavra, não era a revelação. Então a palavra não é a profecia. A palavra não é a boca de Deus falando para aquele cidadão. Se ele conhecesse a palavra, ele saberia que Deus falou durante o culto inteirinho. Não é verdade? Ele saberia que essa profecia aqui é a verdadeira, é a que não mente, é a que não falha. Mas porque ele falta conhecimento, ele foi criado, como que ele foi criado? No reteté, no barulho, na revelação, está entendendo? Do homem. Então Paulo disse assim, olha, se abstém destas coisas e procura apresentar-te como um obreiro aprovado. Olha como é forte isso, irmão. Procura apresentar-te a Deus aprovado, como um obreiro aprovado, que não se envergonhe, que saiba manejar a palavra da verdade. Então, irmão, é a palavra que transforma a nossa vida. É a palavra que muda a vida do crente. É a palavra, irmão, que nós temos que andar com ela nos nossos lábios 24 horas por dia. Porque quando nós temos o conhecimento da verdade,
obreiros, irmão, de ouro, tem obreiro de madeira, tem obreiro de bronze, mas tem obreiro de barro. E eu espero em nome de Jesus que na Assembleia da Missão só tem obreiro de barro. Porque o barro é aquele, quando ele é marcado, ele volta lá para o olho. Ele volta lá para a olaria, não é? E o oleiro lapida ele novamente. Glória a Deus, aleluia, Jesus. E o obreiro de ouro, irmão, ele simboliza eu sou, eu faço. E o eu sou na casa de Deus, irmão, é só Deus. Não existe fora desse. E o de madeira, né, é aquele que qualquer coisinha quer. Nossa! Né? Qualquer coisinha espinha. Tem crente que não pode ter chamado crente de casca de ovo, né? Assim? Meu Deus do céu, porque o irmão lá falou alguma coisa errada. Pronto, aí ele já vai e pensa, irmão, foi ele que errou. A sua salvação é individual. A sua vida com Cristo é individual. O seu chamado é individual com Deus. O que Deus vai fazer através da sua vida, jamais Deus vai fazer através da minha. A maneira que Deus vai me usar, jamais Ele vai usar a irmã Maxa, porque Deus usa cada um de uma forma. Deus não nos constituiu em série. Nós não somos nota de 100 nem nota de 50 para vir em série. Cada um tem uma digital. A minha digital jamais vai bater com a de outra. A digital do Napoleão, da irmã Maxa, jamais vai bater. Cada um tem as suas digitais. Então cada um tem uma prova. E tem aquele que é de bronze, né? Que só o sangue, né? Está sempre apagado. Está sempre oxidado. Está sempre oxidado. Ainda que o Espírito Santo vai lá, tem que polir, né? Mas olha, é treva. É treva purinha, que só o sangue do Cordeiro. Está entendendo? Só Jesus. Então o de barro, todo dia ele está sendo peneirado. Todo dia ele tem uma prova de fogo. Todo dia ele está sendo amassado. Olha, tem processo do barro. Sabe o seu barro? Quem aqui conhece uma olaria? A minha tia tem uma olaria. Ela faz várias. Irmã, ela vai em Borba, vai em Fortaleza, e pega. Você não tem noção do jeito que tem aquele barro. Horrível. É horrível. E ela amassa, e ela joga água, e ela esfrega, ela peneira. Ela peneira umas 3 vezes, irmão, bate por umas 3 peneiras. Quantas peneiras você já passou, irmã? Quantas peneiras você já passou, irmã Inês? Quando você achou que já tinha sido amassada, peneirada, fundida, né? Lapidada e foi pro fogo, né? Você já vai sendo amassada, peneirada de novo, né? Assim. Aí volta tudo. Porque, irmão, naquele processo ali da funilação, não pode ter um resíduo. Não pode. Então, nós crentes, nós assemelhamos-se a este vaso de barro. Irmão Príncipe, hoje você saberia me dizer qual era o processo que você está passando hoje? Você está amassada, peneirada, no fogo, ou você está na funilação? Então você está na funilação, porque quando está na funilação está uma rodarinha, você não entende nada. Né? Tá? Você está entendendo? Então, eu quero alegrar o seu coração. Quem está no processo da funilação já está indo para o fogo, meu amigo, para ser aprovado. Já está no último estágio para receber a bênção. Então, alegre o seu coração. Está entendendo? Aí ele diz assim, ó, assim pois, se alguém a si mesmo se purificar destes erros, será possuidor, será utensílio para a honra, santificado e útil para o possuidor, estando preparado para toda e boa obra. Esse é um versículo que o crente tem que meditar todo dia, irmão. Todo dia. Sabe por que eu sou obreiro hoje? Eu já passei tantos rastros no meu ministério, tantas pessoas já me roubaram, e eu me mantenho de pé, porque eu tenho um livro de 1ª e 2ª
Timóteo dentro da minha cabeça, do meu coração. E o livro de Tito e Tiago. Você conhecendo esses livros, irmão, você não cai nas mazelas. Você conhecendo, irmão, 1 e 2 Tessalonicenses, você não cai nas mazelas. Olha, o fogo, outro assim, das paixões da mocidade, segue a justiça, a fé e o amor, a paz, com os que de coração puro invocam o Senhor e repelem as questões insensatas e absurdas, pois sabe que só engendram contendas. Quando ele diz assim, o fogo da paixão. O que é paixão, irmão? Paixão é uma coisa momentânea. É uma coisa que você olha aqui e se apaixona. Ó, você vai lá no centro. Você vê um carro, ó, me apaixonei naquele carro, um casaco. Logo já vem outra estação. Você já está apaixonado por outro, aquele já passou. Agora que o amor não, irmão. O amor, ele permanece. O amor, ele suporta. O amor, ele aguenta. O amor, irmão, ele ultrapassa todas as barreiras e limites e dimensões da nossa alma, do nosso conhecimento, das nossas estadias humanas e espirituais. Só o amor, irmão. Então você tem amor a Cristo? Suporte. Para não ver outros irmãos ser náufrago na fé. E para ver outras pessoas espelhar-se em nós e dizer, não vale a pena servir Jesus. Porque o tanto que aquele irmão sofreu, o tanto que eu vi aquela irmã chorando, ou a luta que eu vi aquela irmã, e olha hoje a bênção que ela está, não vale a pena. E você se torna espelho. Você se torna o quê? Vaso de honra, preparado para uma boa obra. Porque fiel é esta palavra. Disciplinando-se com mansidão os que se opõem na expectativa de que Deus lhe conceda não só o arrependimento para conhecerem plenamente a verdade, mas também o retorno e a sensatez, livrando-se eles dos laços do diabo e tendo sido feito cativo por ele para cumprir a sua vontade. Amém, igreja? Então alegre-se no Senhor, glorifique o Senhor, porque você foi chamado como vaso de honra. A igreja se coloca de pé. Você é de barro, irmão, mas você é de honra. Amém? Porque o olheiro Jeová está com as mãos estendidas sobre a sua vida. E olha, quem viver verá a glória do Senhor resplandecer sobre a vida de vocês. Amém? Eterno Deus, poderoso Pai, nesta manhã, Jesus, eu apresento aqui a tua igreja. Entrego a ti esta consagração dos teus filhos, a minha, Pai. E peço que o Senhor nos despeça para nossas casas, cheio da tua graça, da tua bênção, Pai, da tua virtude, do teu Espírito, fortalecido, Pai, numa só fé. E sabemos, ó Pai, que o Senhor é o Deus que prova, é o Deus que trabalha, mas é o Deus que abençoa, Pai. E nesta manhã, Jesus querido, eu apresento os teus filhos mais uma vez. Eu coloco os familiares do teu servo. Eu apresento esta igreja. Eu apresento o anjo desse ministério. Eu apresento todas as congregações, porque eu sei que a tuas mãos está estendida, Pai, sobre esse ministério. Eu sei que o Senhor está rompendo todas as barreiras. Eu sei que o Senhor está rompendo todos os obstáculos e trazendo as nossas bênçãos e fazendo-se cumprir as nossas promessas, Pai. Deus, em o nome do Senhor Jesus, cobra a tua igreja no teu sangue, Pai. Abençoa o culto de Santa Ceia nesta noite, Pai, e nos fortalece em o nome santo do Senhor Jesus. Amém. Oh,
Deus, eu quero dizer àqueles que não vão participar, os que vão participar, continuem em pé. Amém. Glória a Deus. Oh, Espírito de Deus. Oh, aleluia. Jesus. Aleluia, Jesus. Aleluia. Eu vou descer aqui, irmão, amém? Vou descer com os obreiros, nós vamos estar lavando aqui as mãos. E as irmãs vão estar louvando a Deus, amém? Cristo já nos